dia. Está saindo aí? Hoje eu me dei conta de que a gente está ao 1º de setembro, né? Estamos adentrando a primavera. Aí eu achei conveniente trazer aqui uma música para nos inspirar, tá? Eu trouxe a Volta da Primavera, que é uma música russa, do Sergei Rachmaninoff, que ela foi colocada uma letra e, assim, fala muito do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos adentrando a primavera de Jesus, porque a gente está sentindo as modificações da nossa psicosfera terrena, a gente está sentindo um ambiente se modificando, embora os nossos olhos materiais vejam tantas dificuldades, né? Mas a cada dia a gente vê as esperanças, a fé sendo renovadas no mundo inteiro, apesar de tudo que se noticia e que se diz por aí. Então essa música, ela é assim de uma beleza extraordinária, que fala da primavera russa. Então ela diz assim que quando ainda está o solo coberto de gelo, de neve, a gente sente dentro da gente que as águas primaveris começam a vir por baixo desse gelo. E o gelo então começa a derreter e as flores começam a ressurgir e explodem em cores. E a gente, quando abre os olhos, está em plena primavera. Então é uma música que nos dá essa motivação, assim, de que, embora a gente ache que está no inverno ou no verão, que está nos aplacando com essa coisa, né, de más notícias, a gente tenha a certeza de que por baixo do gelo a primavera está vindo. As águas da primavera estão chegando. Aí eu trouxe para vocês Pode passar aí para mim, né? Eu trouxe para vocês com o Dmitry Rostov. Foi o melhor barulho que já se apresentou na terra. Enfim, aí quando ele fala Visnado, a primavera vem chegando, né? É muito linda essa música. Enfim, e então falando em primavera,
nós vamos trazer o nosso estudo da manhã de hoje. As escolhas de Jesus, né? A gente precisa falar de Jesus sobre todos os aspectos, porque eu acho que nenhum de nós tem assim a capacidade de reunir Jesus num só pensamento nosso ainda. Então eu trouxe esse aspecto muito en passant pela minha compreensão, né, das escolhas do Senhor Jesus. E aí nós vamos passando rapidamente, porque hoje eu estou meio mais agitada do que o natural, estou com taquicardia, não sei o que me acontece hoje, e aí eu fico meio atropelada. Mas enfim, as escolhas de Jesus. Então nós vamos vendo aqui, eu vou te... Como é que tira isso daqui? Deixa eu vou vir para cá, tá? Então, se a gente for à questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? E a gente já sabe que é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né? Jesus. E então, para não sair do que a gente tem que falar, eu trouxe a minha colinha aqui. E uma das escolhas do Senhor Jesus que eu identifiquei é a respeito desse texto aí. No princípio era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, meu querido João, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. A Caminho da Luz, capítulo 1. E assim, eu fiz esse sublinhar aqui, porque não é escopo, não está errado não, é escopro mesmo. Eu fui ao dicionário e vi que escopro é uma ferramenta muito forte que ela lavra até aço, né? Então, o Senhor Jesus lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe. Então, nas novas edições do A Caminho da Luz, vocês vão ver que eles botaram escopo, e não é o sentido que Emmanuel quis dar, tá? Organizou o cenário da vida criando sob as vistas de Deus, por isso que no princípio ele estava com Deus, né? O indispensável à existência dos seres do porvir. Aí Emmanuel fala que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios. Vejam bem aqui como Emmanuel nos dá uma ideia pálida da altura espiritual do Senhor Jesus, né? Indispensável, criou o indispensável à existência nossa, os seres do porvir. Que força sobre-humana mantendo o equilíbrio daquela nebulosa que foi destacada do núcleo central do sistema. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Não é verdade? E então ele diz, conferindo a nós, ao nosso mundo, um conjunto de leis matemáticas para que nós pudéssemos manifestarmos aqui o fenômeno inteligente na harmonia da vida por milênios e milênios, né? E então um espírito
desta magnitude, optou pela obediência ao Pai e veio ter conosco. Contam os espíritos, Marlene Nobre, o Divaldo, a Sueli Schubert, dizem-nos que o Senhor Jesus levou cerca de 3.000 anos para vir se adensando. Elisa está me corrigindo, 4, alguns dizem 4, outros dizem 3. E Divaldo diz que Moisés já estava sentindo a aproximação, entre aspas, física do Senhor Jesus. Por isso ele tinha tamanho magnetismo sobre o povo, né? Então, a obediência ao Pai. Eu voltei lá em João, naquele episódio da Samaritana, quando eles voltam e acham o Senhor Jesus a conversar com a Samaritana, e ela diz que vai buscar os homens da aldeia dela para virem ter com ele, para verem e conhecerem, né, o Filho de Deus, né? E então eles chegam e falam assim: Senhor, come, que eles tinham ido comprar comida. Aí ele dá essa resposta, né? Uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então a gente vê, né, que ele se alimentava do amor por nós, para fazer, através do amor divino, a gente florescer, né? Né? Então vamos lá. Habitando mundos celestiais, ele optou pela renúncia, né? Ele veio de onde veio, por isso João fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Governador do orbe, optou por abrigar-se no ventre de uma mulher para nascer como um de nós. Outra escolha de Jesus, co-criador da terra, co-criador com Deus, optou por assumir a condição de criatura terrena. Olha só, mestre divino, declinou do convívio com os sábios da sua época e foi ter com eu acho que acabou a pilha. Acabou a pilha. Passa aí para mim, Ana Clara, por gentileza. Então, Rei dos Reis, ele optou pela humildade, tanto no nascimento quanto no período infantil, optou pela carpintaria, era senhor e tornou-se servo de todos. Vamos ver então ali no seu nascimento. E Maria deu à luz seu primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Olha aonde ele veio, não é verdade? Outro. Aqui está o Senhor Jesus, né? Na manjedoura. Vamos a outro. A sua infância. Quem leu o livro Maria de Nazaré por aí? Né? Tem aquele trecho em que os sábios egípcios vão visitar Maria para conhecer Jesus, né? E então Maria conta a eles isso aqui, ó. Quando ele me chama de mãe, Jesus estava quititinho, tinha 5 aninhos. Parece-me e sinto que sou sua filha. José, meu marido, de vez em quando se esconde dele, por sentir-se igualmente pequeno na sua presença. Prestem atenção, ele nota isso e muda rapidamente o modo de ser, para esconder sua grandeza. Entendeu? Ele, com 5 anos, volta a ser criança, para satisfazer aos pais terem um filho, como todos os outros. Não é verdade? E aí, a gente vê, antes de eu falar desse aí, a gente vê também que o Senhor Jesus, ele sempre esteve consciente o tempo inteiro, né? Também Maria de Nazaré, vocês lembram daquela
daquela, quando eles foram com 8 dias, né, que apresentar o Senhor Jesus lá no Sinédrio. Aí o que aconteceu? Naquele dia, uma vez por mês, o Sinédrio, os fariseus deixavam que o povo fosse às escadas do templo. Não entrar não, mas ficar ali na escada para ver se eles conseguiam alguma benesse, algum milagre de Deus. Então Maria, ao sair lá de dentro, ela está com Jesus aqui, aí ele vai e segura na mão dela. 8 dias. E aí ela vai, percebe uma família de leprosos, onde tinha uma criancinha também nos braços da mãe e tudo. E aí ela quer sair depressa por causa da mãe. Maria era mãe e era mãe de Jesus, né? E então ele lança para ela o pensamento: permita que eu faça o que vim fazer. Algo mais ou menos assim. Não me impeça. 8 dias. E aí a mãozinha dele sai de dentro do manto dele e se estende em direção àquela família. E quando eles acabam de descer a escada, a família está limpa da hanseníase, né? Então é com esse espírito que a gente está às voltas, e é difícil falar dele, né, da nossa altura. Aos 12 anos, quando ele está conversando também com os... Não é do templo, não. Quando ele está conversando com os essênios, que queriam, quem quiser ler o livro, né? Então ele diz: não sou dono da minha vida, que está entregue à vontade do Pai. Peço a todos e à família que me acolheu, que não fiquem pensando que sou inconsciente da minha jornada, do meu dever diante da humanidade. Conheço tudo e sei o que devo fazer, mas só começarei na hora determinada. Não serei conduzido por outros. Me lembrei de Francisco de Assis, né? Mas andarei pelos caminhos que me são sugeridos por meu Pai que está nos céus, em quem confio de todo o coração. Então, a opção do Senhor Jesus, né? Mestre dos mestres, ele não foi se abrigar nos templos suntuosos, porque fazer escola, e não foi fazer escola em Alexandria, em lugar nenhum. Quando perguntaram a ele se ele queria ir estudar fora, o que ele respondeu? Ele queria aprender o ofício do Pai, para honrar aquele homem que era o seu protetor na vida terrena, né? Que coisa linda, né? E o Senhor Jesus precisava aprender carpintaria, não é verdade? Com toda a matemática na cabeça, né? E ainda se submeter ao ensino daquele homem, para aquele homem se sentir pai, não é verdade? É o exemplo da família. Exatamente. Senhor da terra optou por servir a todos. Nós estamos ali vendo o Senhor Jesus e cingiu-se e lavou os pés aos discípulos, né? Todo aquele que quiser fazer esse grande seja vosso servo, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está lá em Mateus, né? Prisioneiro do amor por nós, optou pela liberdade dos amados, sem jamais lhes desrespeitar o livre-arbítrio, como faz conosco até hoje, né? Então eu trouxe 3 exemplos. O exemplo sempre com Judas, né? Em João, Mateus e Lucas, quando estão na Santa Ceia, chamada, né? Ele chega para Judas e fala: o que fazes, faze depressa. Ele não deu ordem a Judas de ir lá entregá-lo. Ele falou a consciência de Judas: o que você tem que decidir
neste momento, como Ele falou com Públio Lentulus, como Ele fala com a gente em qualquer ocasião da nossa vida. O que você tem que fazer, faz agora, escolhe o certo, né? E deixou que Judas fosse. Mesmo sabendo que Judas iria, sabendo, entre aspas, ele dava a oportunidade, né? Está na hora, né? Lá no horto, quando Judas chega e fala com ele, se aproxima, o que ele pergunta? Amigo, a que vieste? Judas poderia não fazê-lo reconhecer, não é? Mas beija-lhe a face e ele chega e fala: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Aí Judas caiu a ficha. Aí voltou correndo, mas já era tarde. Quantas vezes a gente passa por essas ocasiões, né, Dodó? Ai, agora eu falei. Ai, eu passei, podia ter dado alguma coisa àquele pedinte. Quando você volta, o pedinte já foi. Não é? Quando você volta, o amigo já foi cabisbaixo pela má resposta, não é? Com um beijo traz o filho do homem. Jamais se omitiu, sempre optou pela verdade. Lá no templo, quando ele é julgado, né, por Herodes, e aí o que acontece? Ele, na casa de Anás, aí Anás pergunta sobre a doutrina dele, aí ele diz: eu falei abertamente ao mundo, e nada disso mudou, né? Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, né? E o eu sou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a vinha verdadeira. Eu sou a água da vida, né? E em obras póstumas, o que ele diz a Kardec? Kardec pergunta a ele, né? Meu guia espiritual, né? Como poderei chamar-te? É o que ele responde. Para ti, chamar-me-ei a verdade. Então, ele sempre optou pela verdade, né? Agredido, optou por dar a outra face, né? Então cuspiram-lhe no rosto e davam-lhe socos, e outros os bofeteavam. E ele terminou assim. Não é verdade? Vamos lá. Injuriado, optou pelo perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Né? E aí vem um ponto assim que eu achei fantástico: a escolha dos apóstolos. Olha só, Lucas diz que ele passou a noite inteira em oração a Deus. No dia seguinte, ele reuniu os discípulos, todos. A gente conhece a diferença entre discípulo e apóstolo, né? Discípulo é aquele que aprende, apóstolo é aquele que é enviado em nome dele. Então, ele escolheu entre os discípulos os apóstolos para ele enviar, né? Levou a noite inteira orando. Aí o que a gente pensa? Jesus já escolheu um timaço, né? Vem aí a Copa do Mundo. Quem é que vai escolher lá um garotinho que joga pelada, né? Não. Aí Jesus começa a escolher. Então, aqui, deixa eu pegar aqui, que é para não sair do meu roteiro, senão eu falo demais. Bom, aí ele vai e escolhe, bota lá o primeiro, Olina, por favor. Olha só, escolhe Pedro e André. Pedro e André eram irmãos. Então, fui pegar umas características deles, né? Pedro não pensava antes de falar, não usava sensatez, não dava mostras de confiança pela fé, né?
falhou na hora máxima do testemunho contra Jesus. Eu não conheço não. Paparapom, não é verdade? É isso aí. E era irmão de André, né? E André, se a gente for procurar no Novo Testamento, né? A gente vê que ele era apagadinho, ele era diluído sempre entre os relatos dos outros, né? Citado quando foi falar de Pedro, falar a Pedro sobre Jesus. Foi ele que falou, Pedro é ele, né? Aí no filme, tem um filme até muito legal, que Pedro falou assim, qualquer um que chega aí falando, vocês vão logo atrás, não sei o que, né? E ele era discípulo de João Batista, ele, Tiago Maior e seu irmão João, né? Eram discípulos de João Batista. E João Batista, quando Jesus passou, ele olhou e falou assim, sigam aquele, porque aquele é o mestre, não é verdade? E então, o que aconteceu? Ele voltou correndo para falar com Pedro. Pedro, vamos embora, nós agora vamos seguir, porque é ele, não sei o quê. E outra citação foi, ele descobriu quem é que tinha 5 pães e 2 peixes para Jesus transformar. Então a gente vê que, assim, não se tinha noção de quem era aquele homem que estava ali com eles. Então o Senhor Jesus estava preparando a todos eles, mostrando aos poucos quem ele era. Porque se ele mostrasse em toda a sua glória, o que iria acontecer? A luz ofusca. A luz ofusca. Aí ia ficar igual a gente hoje. Ai, quem sou eu? Ai, não posso, não sei o quê. Não vou fazer prece. Não, tem gente que faz cada prece linda. Eu não sei fazer prece. Então, nós somos ainda desses, não é verdade? Então, segundo par, Tiago Maior e João. Aí, esse aqui está representando a mãe deles, né? Ai, Senhor, em toda a sua glória, quando o Senhor voltar, o Senhor, não queria agora não, só quando Jesus voltasse em toda a glória, o Senhor senta um à sua direita e um à esquerda, não é verdade? A falta de compreensão, né? E eles eram filhos de Zebedeu, e eles foram apelidados por Jesus de Boanerges, que em hebraico significa filhos do trovão. E aí a gente fica pensando, por que Jesus deu esse apelido? Porque eles eram mansinhos? Assim? Não é? Não, filhos do trovão. Por quê? Porque eles tinham um temperamento ardente, palavras do Evangelho, né? Temperamento ardente. Sugeriram, tanto olha o temperamento de João e André e Tiago Maior. Quando foram passar pela Samaria, que não quiseram receber Jesus, aí chegaram para Jesus assim, Senhor, faz descer o fogo dos céus e queimar toda essa aldeia. Esses eram os Boanerges, os filhos do trovão, não é verdade? Então, Jesus os escolheu, né? E João chegou também, outra feita, todo contente, Senhor, achamos uma pessoa que, olha só, curando em seu nome. Aí Jesus, e o que vocês fizeram? O que você fez, João? Eu proibi, disse a ele que ele não tinha o direito de falar no seu nome. Aí Jesus falou, João, vai lá e volta, deixa ele fazer, porque quem não é contra nós é por nós, João. E ele está fazendo em meu nome. João voltou correndo, né? Olha só. Então é isso. E Tiago, ele foi o primeiro a morrer pelo Evangelho. Ele foi decapitado por Herodes Agripa. E João foi o último a morrer por causas naturais. Os dois irmãos, os dois extremos, né? Vamos lá, Aninha. Filipe e Bartolomeu. Vocês estão vendo aqui? Filipe, Bartolomeu deitado aqui embaixo de uma figueira. Não é verdade? Filipe, também um outro mencionado, tido por João. Vocês querem saber fofocas do Evangelho? Leiam o Evangelho de João. João conta as fofocas todas.
João disse que ele era tardo no entendimento, né? Ele era lerdinho para entender as coisas, né? Então, era o Filipe. Mas ele faz cálculos, ele era muito matemático. E foi ele que calculou quando Jesus, na segunda multiplicação, ele já tinha visto a primeira. Quando chegou na segunda, aí Jesus falou assim, eu estou preocupado, esse pessoal aí todo sem comer. Aí virou para ele e falou assim, quanto será, despede-os, porque eles precisam se alimentar. Aí ele virou e falou assim, não, Senhor. Aí fez as contas na cabeça, falou assim, a gente vai precisar de tanto de dinheiro para alimentar essa gente toda. Na segunda multiplicação, porque ele sabia quanto tinha na bolsa de Judas, né? Mas aí ele não abria os olhos para que o Senhor pudesse fazer aquilo. Então Jesus fez, tragam aqui, aí de novo, pães e peixes, e multiplicou para aquela multidão toda. Eu imagino a cara de Filipe, né? Nessa. Bom, e uma outra coisa também. Filipe, no final lá, no sermão profético, lá está em João também, tá? Foi ele quem chegou para Jesus. Jesus falou assim, para onde vou, vós não podeis vir ainda. Lembram dessa passagem, né? Aí Filipe chega e fala assim, ai, Senhor, mostra-nos o Pai. Como é que a gente vai saber o caminho para a gente percorrer atrás disso? Ele queria um mapa. Ele queria um mapa para chegar ao reino dos céus. O roteiro certinho, né? Mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para ele, se fosse a gente, assim, Filipe já deu, né? Mas Jesus, não. Eu tenho vivido esse tempo todo com vocês. E vocês não têm visto o Pai? Mas Filipe estava lá no meio. E Bartolomeu, que era Natanael. Bartolomeu, em aramaico, era Bar-Talmai, filho de Talmai. Por isso que veio com o nome Bartolomeu. E Natanael, em hebraico, significa dado por Deus. Tá? Os nomes hebraicos são muito bonitos, né? Eles fazem essas alusões assim, né? Ao ser chamado, ele estava deitado embaixo de uma figueira. Fazendo o quê? Eu não sei. Descansando. Estava lá, deitadão. E aí, aí o Bartolomeu saiu correndo. Natanael, chamar o Filipe. Não, o Filipe saiu correndo para chamar o Bartolomeu, que estava deitado embaixo da árvore. Bartolomeu, corre! Nós encontramos o mestre. Vamos, não sei o quê. Aí ele olhou, ficou deitado lá. Aí falou assim, de onde ele é? Né? Aí, ele vem de Nazaré. Aí ele falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, rapaz? Ou seja, hoje em dia, politicamente incorreto, não é? Xenofóbico, não é verdade? Preconceituoso, né? Esse era o Natanael. E quando ele chegou perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus olhou ele chegando e falou assim, ai, lá vem um judeu dos bons. Não foi assim que ele falou, não, tá? Né? Aí ele falou assim, ué, Senhor, da onde o Senhor me conhece? Aí ele falou assim, eu te vi embaixo da árvore antes que Filipe fosse chamado. Aí ele falou assim, nossa, o Senhor é mesmo filho de Deus. Imagina só, somos nós, né, gente? Olha só. E aí, vamos lá. Aí, Natanael, gente, morreu esfolado vivo. Sabe o que é esfolado? É ir tirando a pele, assim, com a pessoa viva. Não, olha não. Essa eu não queria para mim, não. Mateus e Tomé. Mateus, não sei nem dizer, né? Coletor de impostos,
era o Levi. Aí Mateus, né? Hoje em dia, corrupto, olha lá, caixa 2, isso e aquilo, propina. Porque quem era coletor de impostos, colhia os impostos muito mais altos, pagava a Roma, que era de Roma, e embolsava o resto. Esse era Mateus. Jesus olhou para ele e falou, vem, né? Olha só. Só convidou gente boa. Só convidou gente boa. E Tomé dispensa, né? Comentário. Não é verdade? Tomé dispensa comentários, né? Tadeu e Tiago menor também estão diluídos nos relatos, né? Simão, e essa dupla última aqui, essa aqui é do barulho, gente. Simão Zelote, olha o que tem na mão. Simão era terrorista. Era terrorista, Thelma. Ele, essa facção zelota, dos zelotes, era uma facção terrorista contra Roma. Eles viviam atacando e fazendo terrorismo mesmo. Jesus chamou, dentre todos, chamou a esse. E o nosso Judas aqui, né? Aliás, Judas foi o único discípulo que Jesus não chamou. Vem, vem, vem. Judas chegou e apresentou-se. Entendeu? Muito interessante isso, né? Aí a gente fica assim, né? Eu fico pensando, né? Gente, mas Jesus era assim mesmo. Olha só, ele chamou Paulo, assassino, né? Assassino. Saulo, né? Chamou, aí tinha Maria de Magdala, né? Chamou o convívio dos seus apóstolos, Maria de Magdala, né? E o nosso Inácio, uma criança suja, talvez com o nariz escorrendo, ele foi lá, não é verdade? E Jesus era desses, não é verdade? E aí a gente fica pensando assim, desde antes também, eu anotei aqui, ele chamou para fundar o povo de Israel Abraão. Abraão, era Abrão na época, né? Ele foi tirar Abrão lá do meio dos idólatras, né? Abrão não era de um Deus só. Aí ele retirou Abrão para formatar a família de Israel, na verdade. E Davi também, o rei Davi, né? O rei Davi era um enjeitado da sociedade, coitadinho. Coitado de Davi, né? Até que ele matou Golias, né? Bom, enfim. Aí a gente, nos tempos de hoje, a gente tem um comentário assim muito interessante, né? Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Como a gente se engana, não é? Como a gente se engana. Se a gente olhasse o Senhor Jesus ser educado, por que ele não escolheu o moço rico, né? Que poderia injetar uma grana? Por que ele não escolheu Nicodemos? Sábio? Foi, mas foi ter com ele à noite, para ninguém ver, né? Nicodemos. Por que ele não escolheu José de Arimateia, que era senador, né? Era senador. E a gente ia falar igual a eles, não posso me expor, né? Não, eu não posso me indispor no Senado. Senhor, tudo que eu tenho, não posso não. Aí, olha, eu vou morrer de briga, Senhor, eu sou jovem, e não sei o quê. Ou aquele outro, né? Espera aí um instantinho, eu vou ali no enterro do meu pai e já volto, né? Vou na festa de bodas da filha, da neta da minha sogra, não é verdade? É assim. E ele não escolheu. A gente provavelmente teria escolhido a esses, não teria, né? Mas ele não escolheu, não.
Não foi esse o time que o seguiu. Foi esse aí. E sem esses, a gente não estaria aqui hoje. Concordam? A gente não estaria. E então o Senhor Jesus escolhe um time de primeira linha. Esse time é azarão. A gente é azarão, né? Mas foi o time que ganhou a corrida. Porque na hora do vamos ver mesmo, quem é que encarou tudo? Quem é que recebia a gente lá no caminho? Na casa do caminho? Era deles. Não é verdade? E a gente realmente hoje, a gente não estaria aqui às voltas com o Consolador. Não é? Não fossem esses. Se Paulo não tivesse ido, sido escolhido, os gentios, que talvez fôssemos nós, quantos de nós estávamos fora do povo hebreu, não é? E dentro a gente teve que ouvir, às vezes estivemos lá no pé da cruz, né? Barrabás, escolhendo um time de primeira, né? Barrabás, os rabinos, os fariseus e tudo mais, né? Mas ele não. Por que será que ele escolheu esse time? Por que será? Não é verdade? Porque ele via a nossa alma. A gente tem, olha assim, vai procurar um emprego, né? Aí o patrão chega, olha, assim não vai. Não precisa nem procurar emprego, não. A gente é apresentado a alguém, sabe? Aí, assim, hoje em dia mais discretamente, né, Taninha? Mais discretamente, mas o olho corre, né? Porque a gente vê o exterior. E qual foi a lição primorosa de Jesus que me ocorre agora? Todo mundo falou em reino dos céus, todo mundo quer. Não quer conquistar, não, quer ganhar, de graça, né? Mas aí o Senhor Jesus fala, não vem no reino dos céus com aparência exterior. Porque Ele sabia, Ele sabe de cada um de nós no tempo de Deus. E a gente quer se arvorar em conversor do outro. Não, porque o espiritismo, ou seja lá o que for, poxa, você já leu isso quantas vezes e até agora você não entendeu? A gente tem essa mania. Gente, quando eu falo a gente, sou eu, tá? Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu estou me penitenciando aqui. Então vamos à frente. E ele, odiado, ele optou sempre pelo amor. Então está lá em João 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Já vos não chamarei servos, pois esses não sabem o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vamos pensar nisso aí. Tudo que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Àquela época, aos apóstolos, Judas ouviu isso e depois foi lá, né, insistir no seu equívoco. E a gente não tinha esse entendimento, essa capacidade ainda. Mas olha só, e aí vos tenho feito conhecer, ele trouxe o Consolador. Tudo que ele disse, ele nos tem feito conhecer, hoje, agora, né? E aqui está, nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Está na carta de João, 1, capítulo 3, verso 16. Vamos terminando a grande escolha do Senhor. Veja bem, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo
eu vos escolhi. Então nós somos escolhidos do Senhor Jesus até hoje, para estarmos aqui nesse salão. Ele nos escolheu. E nos entregou aquela criança catarrenta, abandonada, que é o nosso querido Inácio, que nos acolheu e aqui está nos abraçando a todo instante e em todos os lugares, os seus representantes em seu nome. Ele diz, vai lá, busca aquele, e ele nos escolhe em cada momento de nossas vidas. Quando a gente passa e vem alguém abordar-nos, ele nos escolheu para essa abordagem. Foi ele que nos escolheu. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E então ele está sempre nos escolhendo e nos escolhendo. E a única coisa que ele nos ordenou, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, são algumas das escolhas do Senhor Jesus que eu quis trazer para a gente meditar e sabermos, escolhidos por Ele, para que a gente possa se classificar para a sua vinha, e a sua vinha, diante de tudo isso que a gente tem participado, diante de tantas coisas tristes, mas diante da alegria, da felicidade, de a gente não odiar, de a gente orar por esses que perseguem, caluniam, orar por esses que estão matando, destroçando, estuprando e molestando crianças e desvirtuando jovens. A gente ora por eles, porque Jesus nos escolheu para isso, para estarmos vivendo aqui agora, neste momento crucial de nossas existências. E que Ele possa nos abençoar, que a gente possa realmente se sentir escolhido e se capacitar para essa escolha. Era isso que eu tinha a trazer a vocês das minhas reflexões dessa semana.